Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, o anúncio da salvação feita por nosso Senhor, desde o Antigo Testamento, parte de uma região periférica, desprezada por todos, inclusive pelo paganismo. Esta região é chamada, na liturgia desse final de semana, terra de Zabulon e terra de Neftali. Eles eram desprezados, deixados à margem da história, pois ninguém lhes dava valor, ninguém valorizava este povoado de Zabulon e Neftali. E é ali que nosso Senhor, nesta região, vai chamar os seus, vai chamar aqueles nos quais Ele vai depositar uma enorme confiança, no lugar da rejeição, no lugar da periferia, no lugar onde ninguém escolhia ninguém para uma grande e nobre missão. É ali que Deus vai, é ali que nosso Senhor procura os seus representantes nesta terra. Meus amados e minhas amadas, o mesmo se deu comigo, o mesmo se deu com você que me ouve, o mesmo aconteceu conosco. Jesus não esperou que fôssemos perfeitos para nos escolher e para nos amar. Jesus não, até hoje, não continua escolhendo os seus dentre os mais famosos, dentre os mais abastados, dentre os mais perfeitos ou percorrendo as capitais. Nosso Senhor continua ainda hoje, buscando os seus nas periferias da vida, das grandes cidades e nas periferias existenciais, pois Ele não esperou que fôssemos perfeitos, nem para nos escolher e tampouco para nos amar. A palavra de Deus nos dirá: Ele nos amou antes da fundação do mundo. São Paulo apóstolo vai dizer também, cheio de júbilo: olha, pode ser que alguém se anime a morrer por alguém muito bom,
Talvez. Mas morrer por gente que erra, morrer por gente que trai, morrer pelos pecadores, só Jesus mesmo, só Deus mesmo, que nos amou antes da fundação do mundo. Isso nos leva a chegar à seguinte conclusão: de que o chamado de Deus a nós não é mérito, não, é graça, e graça sempre imerecida de nossa parte. Nenhum padre se torna padre porque merece, muito pelo contrário, se torna padre, se assim Jesus quiser, por pura graça, por pura misericórdia. Também nós não estamos nessa terra, nesse mundo vivendo, e por isso nascemos porque merecemos. Estamos vivos, estamos dentro dessa igreja, não é porque somos melhores do que aqueles que estão lá fora, talvez hoje se drogando nas sarjetas de nossa cidade. Não, estamos dentro da igreja, e você está dentro dessa igreja, não é porque você merece, mas porque a graça te levantou, porque a graça te escolheu, porque a graça me escolheu, e Ele me amou na lama dos meus erros, na lama da minha miséria, na lama do meu pecado. O Senhor me amou, me olhou e me ama com eterno amor. O mesmo se dá com você que me ouve. É na tua miséria, é na lama dos teus pecados, é nas inúmeras imperfeições que você sabe que tem, nas vezes em que você mesmo acaba traindo o Senhor, incorrendo no mesmo pecado. Ele te ama, não é porque você merece, é porque Ele te escolheu e Ele te elegeu. Por isso, relembrar o chamado dos primeiros discípulos. Agora de pouco cantávamos: quando chamaste os 12 primeiros para te seguir, sei que chamavas todos aqueles que haviam de vir. Relembrar o chamado dos primeiros discípulos é também rememorar hoje em nosso coração o nosso chamado, a nossa eleição. Você é eleito, você é eleita, sim, Deus te chamou, Deus te escolheu. Pedro e André, nos diz o Evangelho, lavavam as redes, provavelmente porque a pesca havia sido infrutífera. Lavar as redes no Evangelho equivale ao nosso popular pendurar a chuteira, jogar a toalha, fim de feira. Talvez fosse também o momento existencial pelo qual os discípulos passavam. Eles estavam lavando as redes, pois a vida não fazia mais sentido. A vida deles havia se tornado dura e pesada, e a vontade de desistir era iminente. Mesmo quando a rede estava cheia de peixes, André, Tiago sentiam que ela estava vazia de sentido. A rede aqui é a vida de Pedro, é a vida de André, é a minha vida, é a tua vida. O mesmo se dá também conosco. Mesmo quando a nossa casa está com fartura e nossa conta corrente talvez não transbordando, mas sossegada, e as redes estão cheias de peixe, quantas vezes nossa vida carece de sentido quando largamos a igreja, quando largamos Jesus, quando largamos a fé, quando faz muito tempo talvez que não rezávamos e não olhávamos o Senhor no altar de uma santa missa celebrada com devoção e com amor. A rede pode estar lotada de peixe, que ela continua vazia de sentido. Quando a vida se torna dura e pesada, meus irmãos e minhas irmãs, e quem já não passou por isso, é necessário fazer como Pedro, André, Tiago, chamar Jesus para dentro dela, para que a rede não precise ser lavada por falta de sentido. Quando a vida é dura e pesada, chamemos Jesus para dentro dela, e Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso de vossos fardos, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Assim diz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, às vezes a minha vida fica pesada, às vezes a tua vida fica pesada, porque nós não estamos muitas vezes nesse segmento de Jesus. Quando nós seguimos Jesus, Ele tira de nós tudo aquilo que é fardo desnecessário, Ele tira de nós tudo aquilo que é peso em excesso, e nos dá a leveza de seus seguidores.
Quem segue Jesus tem problema? Tem, mas caminha leve, porque o fardo de nosso Senhor é leve. E isso me lembra um fato, uma história. Havia um homem que caminhava vacilante pela estrada, levando na pedra, cansado, levando na mão uma pedra e na outra mão um tijolo. Nas costas carregava um saco pesado de terra e sobre a cabeça equilibrava uma pesada abóbora. Quase desfalecido com aquele sol escaldante pelo caminho, encontrou um transeunte que lhe perguntou: meu amigo, você parece que não está passando bem. Por que carregas essa pedra tão grande? Ele olhou para a mão: é mesmo, rapaz, eu não tinha me dado conta, joga fora. Por que na outra mão você carrega um tijolo, para onde vai levar? Ele respondeu: é mesmo, eu não tinha percebido. O que faz essa abóbora na tua cabeça? É verdade, também não tinha visto. E por que esse saco de terra pesado nas costas? É verdade, por que é que eu carrego tanta coisa? E ele disse: obrigado por ter me feito essa pergunta, disse aquele viajante, pois eu não estava percebendo o que eu estava fazendo comigo mesmo. Jogou a pedra, o tijolo, o saco de terra e a abóbora e continuou seu caminho com passos muito mais leves. Meus irmãos e minhas irmãs, o problema desse homem não era a pedra, não era o tijolo, não era o saco de terra e tampouco a abóbora. O problema desse homem era a falta da consciência da existência desses fardos desnecessários. E aqui vai uma dica. Às vezes alguns de vocês dizem assim para nós padres: padre, olha, a coisa está russa, está pesada demais, estou carregando uma cruz muito pesada. E eu te digo, a cruz de Jesus dá para carregar. Agora a cruz que você inventa, não. Que tem cruz que você fabrica, tem cruz que você cria. Vou dar alguns exemplos simples. Às vezes a pessoa fala assim: padre, não aguento mais o marido da minha filha. Aí eu pergunto: mas por quê? Eu trouxe os dois para morar lá em casa. Ué, você não vai fazer que trouxe? Agora você vai pedir para eu fazer exorcismo? Você toma que o filho é teu. Quem pariu Mateus que o embale. Então a maioria dos nossos problemas somos nós mesmos que inventamos. E aí depois tem a cara de pau de falar para Deus: ai Senhor, o Senhor parece que não me abençoa, o Senhor parece que não liga para mim, mas foi você que foi buscar. Será que não estamos carregando fardos desnecessários que não foi Cristo que deu para nós? Porque a cruz de Cristo dá para carregar, agora as que você inventa não dá. E aí precisa que um padre, precisa que alguém de Deus fale para você: minha filha, meu filho, está inventando problema que não existe, vamos jogar fora, vamos jogar esses fardos desnecessários. E é por isso que tem tanta gente ficando estressada, tanta gente ficando doente de ansiedade, tanta gente que está surtando. Por quê? Porque você cria carga que não existe. Você é esse viajante com a abóbora e o saco nas costas. É você que busca, é você que procura e depois joga a culpa em Deus. Pergunta: quais são as cargas desnecessárias que você está carregando, que estão te adoecendo? Não foi Cristo que te deu, foi você que arrumou. E você precisa dar um basta, porque o seguimento de Jesus nos dá um fardo leve. Agora a gente inventa fardo pesado que nos adoece, que nos infarta, que eleva o colesterol e bota a diabetes lá para cima. Por fim, para terminar, o chamado é para que nos tornemos pescadores de homens. O que quer dizer isso? Dos homens que estão morrendo no mar salgado deste mundo. Você tem que ser um pescador, não pecador. Você tem que ser uma pescadora. E o primeiro lugar onde a gente pesca é em casa, a começar de nossos filhos. Leva-se o filho e a filha para o shopping. Quando vai para o shopping, todo mundo vai. Quando vai para a praia, todo mundo vai. Eu te pergunto, se você vai para a praia e leva seu filho, se você vai ao shopping assistir Minha Mãe é uma Peça 3 e leva seu filho, porque quando você vem à igreja você não leva? Não, porque daí ela tem que escolher, né? Porque ela fica com cara emburrada. Até fazer 18 anos arrasta. Até fazer 18 anos leva. Depois de 18 ele e ela se vêm com Jesus. Agora faça a sua parte, porque eu fico imaginando como vai ser triste, Deus o livre e guarde, se a gente chegar no purgatório, ver nossos filhos queimando
no fogo da condenação eterna, porque nós não levamos, porque nós não ensinamos, porque nós não os pescamos para Cristo. Vai à igreja, vai com o papai, vai com a mamãe. Quer ficar emburrado? Fique aí. Você vai. Depois de 18 anos, você se vê com Jesus e com Nossa Senhora, porque o seu pai e sua mãe já plantei a boa semente, agora o resto é com você. O último IBGE revelou que 50% dos brasileiros são católicos. E até pouco tempo atrás, o número de católico era 90%. 31% dos brasileiros se declara protestante e 10% se declara ateu. Cresceu o ateísmo, cresceu o protestantismo e caiu consideravelmente o catolicismo. Somos 50% de católicos nesse país, que era chamado o país mais católico do mundo. E por quê? Porque nem as orações básicas os pais estão ensinando seus filhos. Às vezes eu fico com vergonha alheia quando atendo alguns e falo, vamos rezar, faz comigo pelo sinal. Adulto não sabe fazer o pelo sinal da Santa Cruz. Adulto não sabe rezar a Salve Rainha. Você tem que aprender em casa. As orações básicas e elementares nós temos que aprender com a nossa mãe, nós temos que aprender com o nosso pai. Então, o que está acontecendo com o mundo? Nós não somos mais pescadores de homens, já faz tempo. E é daí para pior se a gente não mudar. Começa dentro de casa. O seu filho tem que saber as orações porque você ensina. Senão que raio de católico somos nós? Daqui a pouco é 40%, daqui a pouco é 30%, daqui a pouco é 10%. Porque nós não ensinamos dentro da nossa própria casa. Discípulo tem que fazer outros discípulos. Discípulo que não faz discípulo, não é discípulo de Jesus. Que tragédia será, repito, se um dia na vida eterna vermos nossos filhos condenados, porque não lhes ensinamos o caminho da salvação. Que Maria Santíssima interceda para que abandonemos imediatamente também as nossas redes, que nos amarram, que nos impedem de irmos até Jesus e de sermos verdadeiros seguidores, que fazem outros seguidores para seu divino Filho, Jesus. Assim seja. Amém.